Precisamos de santos, jovens santos, santos de calça jeans que bebem Coca-Cola e comem hot dog. Precisamos de santos, jovens santos. Boa noite, queridos jovens. Nós gostaríamos de estarmos juntos, né? Assim, no mesmo ambiente, podermos partilhar um pouco da convivência, mas infelizmente, né, nós não podemos nos reunir em vista desse coronavírus. Então, a proposta que me foi feita para a nossa reflexão é sobre a Quaresma, né, e a Semana Santa, de forma mais específica, que é o momento que nós vamos começar, né, no dia de amanhã, com a Missa de Ramos. Então, para nos nortear nessa reflexão, eu gostaria de ler para vocês, se vocês tiverem também aí em mãos, né, a Bíblia, a Sagrada Escritura, o Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 12, que é a entrada de Jesus em Jerusalém. E São João vai dizer assim para nós: no dia seguinte, a grande multidão que viera para a festa, sabendo que Jesus vinha a Jerusalém, tomou ramos de palmeira e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Jesus, encontrando um jumentinho, montou nele, como está escrito: não temas, filha de Sião, eis que vem o teu rei montado no jumentinho. Os discípulos, a princípio, não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, lembraram-se de que essas coisas estavam escritas a seu respeito e que tinham sido realizadas. A multidão que estava com ele quando chamara Lázaro do sepulcro e o ressuscitara dos mortos dava testemunho. E por isso a multidão saiu ao seu encontro, soubera que ele havia feito esse sinal. Os fariseus então disseram uns aos outros: vede, nada conseguis. Todos vão atrás dele. Esses são alguns versículos, né, do 12 ao 19, que São João vai nos colocar dentro do espírito da Quaresma, que espírito com letra minúscula, né, significa, uma forma mais atualizada, né, no clima da Quaresma, envoltos ou envolvidos, né, nessa atmosfera, né, de penitência, de conversão que é próprio da Quaresma, que vai, né, sofrendo uma graduação, assim, vai subindo até esse momento da Semana Santa. Então, nós começamos, né, a Semana Santa lá na quarta-feira de cinzas e vamos até a quinta-feira santa. Esse período aí dá mais um pouquinho de 40 dias, mas o 40 ficou simbólico. Devemos lembrar que na Sagrada Escritura os números, né, tem muitos símbolos, não significam, representam apenas os números em si. Então 40, a travessia do povo de Israel, né, do Egito para a Terra Prometida. 40 dias foi o período que Moisés ficou para receber as tábuas da lei no Monte Sinai. Então esse 40 é um número muito significativo. E 40 o período que Jesus ficou também sofrendo a tentação, né, no deserto, após o batismo no Jordão e antes de começar a sua vida pública. Então 40 é muito significativo para nós. E nós, na Quaresma, que remonta a esses 40, também estamos, né, já que envoltos, já que envolvidos nessa atmosfera diferente, esse clima diferente de penitência e conversão, nós retomamos, né, o mesmo princípio da travessia do deserto, né, do Egito até Canaã, até a Terra Prometida. O espírito de sacrifício, de renúncia, né, de pressa, daquela corrida e todas os jejuns e abstinências que foram necessários serem feitos. Ali era uma realidade muito prática, a exigência das circunstâncias, e que nós hoje também retomamos para nós. Então também no Monte Sinai, com Moisés, retomando os valores, os princípios, né, os mandamentos divinos,
seja na realidade enquanto pessoa individual, mas também enquanto igreja, enquanto ser humano, e vamos tentando revisar se estamos ou não, né, neste conteúdo que hoje nós chamamos de conteúdo doutrinário que nos foi passado, e também diante de Jesus, se nós temos resistido às tentações, se temos cedido a essas investidas do demônio, como é que está o nosso convívio com a palavra, com o próprio Deus, com a vontade dele e missão que ele deseja para cada um de nós. Então é um conteúdo a princípio denso, né, muito consistente, e que vai, né, no decorrer aí dos 40 dias se desenvolvendo, principalmente a partir da liturgia. Então a liturgia é bem marcada, né, para nos fazer esmiuçar esse conteúdo todo que nos é proposto desde o início da Quaresma. A Semana Santa, como falei anteriormente, é o ponto alto, né, dessa graduação. Nós vamos chegando ao cume, né, esse ponto alto da Quaresma. Mesmo que ela oficialmente se encerre no Tríduo Pascal, né, na Quinta-feira Santa, nós só vamos encerrar esse clima de Quaresma na Vigília Pascal, né? O Tríduo Pascal ele já fechou, na quinta-feira já se fecha a Quaresma, tal qual. No entanto, o clima, essa extensão, que nós vamos falar de instituição da Eucaristia, vamos falar, né, da paixão de Jesus e morte na cruz na sexta-feira, então ainda é uma realidade muito penitencial, esse convite à conversão. Está envolto ainda, né, no clima da paixão e morte de Jesus. A Vigília Pascal, né, que já é o momento de celebrarmos a ressurreição de Jesus de uma forma antecipada, por isso que é vigília, para, né, fechar de fato a Quaresma nela mesma, no conteúdo mais amplo, e começarmos o tempo pascal. Então a Quaresma e, de forma particular, a Semana Santa, quer nos convidar aos cristãos e particularmente os catecúmenos, aqueles que serão, né, batizados na Páscoa, na Vigília Pascal e depois no tempo pascal, para uma preparação mais aprofundada, uma preparação, né, mais iluminada, bem dentro, né, do conteúdo da Páscoa, essa iluminação da revelação de Cristo, da salvação que Ele nos conquistou, a eternidade que Ele nos garante. Por isso que nesse período fica muito marcado, né, ou deveria ficar bem marcado em nós, o batismo, aqueles que ainda não receberam para receber, e aqueles que ainda, aqueles que já receberam, renovar as promessas batismais, renovar os princípios e valores do batismo, e a reconciliação. É uma pena, né, que diante do coronavírus nós não conseguimos alcançar o número de pessoas que nós gostaríamos para a confissão, né? Mesmo eu ficando lá disponível na paróquia, ainda não é a mesma coisa, porque muitos têm medo, e com razão, né, diante dessa situação toda, mas seria um momento dessa penitência pela confissão, né? Fazer a confissão, uma confissão mais aprofundada, mediante, né, uma declaração das próprias culpas de uma maneira mais aberta, e sempre, né, em vista do arrependimento sincero, para recomeçar a vida. Mas, mesmo que nós não tenhamos podido nos confessar com o padre, a igreja, o próprio senhor bispo na nossa diocese nos recomendou a contrição sincera, né, ou seja, aquele pedido de arrependimento bem sincero, né, que faz um pouco doer o coração em vista, né, dos próprios pecados e da salvação que nos foi conquistada, que nós de fato não merecemos, né? Foi dom da graça de Deus. Então a Semana Santa ela começa com a entrada de Jesus em Jerusalém, foi o texto que eu li, né? Que já é o início da paixão, mesmo que ela tenha começado um pouco antes, de fato, essa já é uma entrada para o início da paixão de Jesus. E nós compreendemos a paixão de Jesus como sofrimento. A palavra paixão vem do grego pathos, que significa isso, sujeição, sofrimento. Então a paixão de Jesus é
esse submeter-se aos sofrimentos que começam a partir dessa entrada em Jerusalém. Ele é aclamado, né, entre hosanas, as palmeiras que nós sacudimos e nós repetimos o gesto, mas nós sabemos que também aqui ele é ridicularizado, ele é questionado, ele é negado. Então há uma mescla de várias situações, de várias intenções, de vários olhares, né, que estão sobre Jesus. Mas a Semana Santa começa então no Domingo de Ramos. A segunda, terça e quarta-feira são dias meio atípicos dentro da Semana Santa. Elas nunca tiveram uma liturgia própria para esses dias. Então nós celebramos à medida das condições. A paróquia esse ano, infelizmente não teremos alguns encontros, né, como ofício de trevas, uma meditação mais penitencial na reunião da igreja, mas nós estaremos veiculando a Santa Missa, a reflexão também, para nos motivar um pouco mais nesses dias. Estamos confinados, né? Então vai ajudar também a entrarmos nesse clima da Semana Santa. Mas a segunda, terça e quarta, estando dentro da Semana Santa, contudo, liturgicamente não há uma liturgia, uma celebração própria para esses dias. Se concentra mais no que nós chamamos de Tríduo Pascal, né? A quinta-feira, a sexta-feira e o sábado. Então, tríduo. Esse Tríduo Pascal é em vista do Domingo de Páscoa. Então, mesmo que no sábado nós estejamos celebrando por antecipação a ressurreição, quem participa da missa de vigília está participando também do Domingo de Páscoa, mesmo que, né, cronologicamente em horários sejam dias diferentes, mas é em vista do Domingo de Páscoa que nós celebramos o Tríduo. O Tríduo Pascal, sim, tem celebrações próprias, bem marcadas. Então, a quinta-feira pela manhã, que nós aqui na Diocese de Santo Amaro celebramos na quarta-feira à noite, está a Missa dos Santos Óleos e a renovação das promessas sacerdotais. Então, essa missa, inclusive, foi transferida para frente diante da situação que nós estamos vivendo. A quinta-feira é a instituição da Eucaristia e o lava-pés, que infelizmente também neste ano não teremos o lava-pés em vista da não aglomeração de pessoas. A sexta-feira, a celebração das 15 horas, a celebração da Paixão do Senhor, né, onde nós temos o desvelamento da cruz, né, e mostramos ali o lenho da cruz. E aguardamos, a partir da sexta-feira, um silêncio, né, a partir da quinta-feira a celebração já cai, né, a questão de música fica mais silenciosa, mais recolhida. A sexta-feira toda ela mais silenciosa também, mais silenciosa no sentido de não instrumentos, não há muitas agitações, e isso foi tomando a proporção que ganha a vida também, né? Não só dentro da igreja, mas também nas nossas casas. Vai ser um dia, né, de mais recolhimento, de mais silêncio, um dia, entre aspas, mais triste, porque nós estamos chorando também, né, sofrendo também a perda de Jesus. Muito aquela imagem de Madalena lá aos pés do sepulcro, né? Muito essa imagem de que está velando o Senhor sem vê-lo. É interessante a palavra, né? Velando é ver, né? Está ali de alguma maneira guardando a pessoa, olhando a pessoa, né? Mas nós não o vemos, assim como Madalena também não via, chorava sua perda, sua ausência. Então a sexta-feira é bem voltada para isso, é bem voltada para sofrer as dores da perda de Jesus. E o sábado, a manhã do sábado e a tarde do sábado também estariam mais voltadas para isso. Então é uma transição entre essa dor da perda, né, e aquele nascer ou fortalecer da esperança de que ele ressuscitará. Então é um tempo, de forma geral, de muita escuta de Deus, né, na palavra de forma particular, na liturgia, mas também nas nossas casas, e a tentar buscar esses meios para fazer com que nossos sentidos estejam mais abertos ao que Deus quer de nós. E nós vamos fazer com que determinadas atitudes de forma específica expressem isso. Então, mesmo sendo a Semana Santa e não tendo como nós irmos ao encontro das pessoas, determinadas atitudes são importantes dentro da Semana Santa. Então, o jejum.
A Sexta-feira Santa é o dia de jejum obrigatório. Não só não comer carne, mas também reduzir a alimentação ou não se alimentar. Cada um vai escolher conforme a sua realidade o jejum que tem que ser feito, né? Mas obrigatoriamente não se come carne, porque o jejum faz parte de uma prática quaresmal. E dentro da Semana Santa é o momento, né, de nós expressarmos isso. Também é um momento de oração, como toda a quaresma. A Semana Santa é um momento de mais oração, onde nós teremos que rezar um pouco mais, né, para nos encontrarmos com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo, nos envolvermos na graça de Deus. E por fim a esmola. Então, nessa semana, mesmo que a gente não possa encontrar alguém, separe alguma coisa, né, em vista de alguém, de uma pessoa que vai encontrar, de um bem que possa se fazer, mas isso é muito importante. Bom, basicamente é isso, meus queridos jovens, né? Eu desejo realmente que essa semana para você seja muito frutuosa espiritualmente, psicologicamente, né, afetivamente, de forma bem geral, a nossa humanidade possa se elevar um pouco mais diante dessa data tão sublime que para nós cristãos realmente é o ponto mais alto da nossa vida de fé. Então, Deus possa te abençoar muito, né? Você possa receber essa bênção de Deus, tomar posse disso, para que muitos frutos se realizem no seu coração, na sua vida, né? Para a vida eterna. E Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve, rapaziada, todo mundo bem? Gostaram do conteúdo que a gente está colocando aqui no canal? Quem quiser mais, só curtir, compartilhar, ativar as notificações e continuar acompanhando. Forte abraço. Cuidado. Vai, tio! Senhora aqui não pode. Precisamos de santos, jovens santos, santos de calça jeans